dia, tudo bem com vocês? Estamos aí mais um Shabat. Mais uma vez o Senhor tem nos abençoado, as misericórdias dele têm se renovado sobre nossas vidas a cada manhã. As misericórdias se renovam. Como é bom estar vivo, como é bom estar com os pés sobre a terra. Que delícia poder comunicar-me com você. Você que está chegando, graça e paz, bom dia, boa noite, a paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo o entendimento, possa estar guardando o teu coração, a tua vida em Cristo Jesus, porque se essa paz não nos guardar, estaremos fritos, não é verdade? Jesus disse, eu sou a paz. Eu vos dou a paz, né? A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E um dos nomes do Senhor Jesus é Príncipe da Paz. Então que você convide esse Príncipe da Paz para sentar na sua mesa, que ele seja Jeová Nissi na tua casa, ou seja, ele seja a tua bandeira. Amém? Só assim a nossa vida pode dar certo, só assim tudo correrá bem, porque o Senhor, ele vai nos equilibrando, nos abençoando, a palavra dele nos dá o norte certo, não é assim, meninas? Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. E nesse Shabat eu quero te agradecer por curtir, olha só o joinha aqui, ó, vai lá, deixa o seu joinha nesse, né, dá o seu like, dê o seu joinha, compartilhe esse link para os seus amigos, para a sua família e deixa os rios do Senhor fazer a obra que ele foi enviado para fazer. A obra de convencimento é do Espírito Santo e não nossa, amém? Então que a palavra seja viva hoje e possa produzir grandes coisas no seu interior. E o nosso tema desta manhã é a terra dos esquecidos. Gente do céu, a terra dos esquecidos. Mas isso é muito sério, isso é muito preocupante, como que eu vou dizer a palavra, devastador, né? É algo assim que nos faz posicionar para que nós possamos estar mais atento a essa terra dos esquecidos, no sentido de não focarmos nela, mas saber que ela existe, e saber que muitas vezes a nossa alma quer ir para lá, muitas vezes a nossa alma quer correr para lá. Por quê, né? Qual que é esse lugar que seria apropriado para alguém ser esquecido, meu Deus do céu? Olha que tema, a terra dos esquecidos. Mas será que tem um lugar apropriado para alguém ser esquecido? Tomara que não seja a terra do teu coração, né? Porque não é fácil. Quando nós matamos alguém dentro de nós estamos cometendo homicídio. Muitas pessoas dizem que elas não são homicida, porém elas já mataram o pai, mataram a mãe, mataram o irmão, cunhados dentro dela. Essas pessoas, para elas, já morreu. Mas não é assim que o Senhor deseja que nossa vida seja, amém? Então, qual é o lugar apropriado para alguém ser esquecido? Será que existe este lugar? Eu gostaria que você pensasse comigo. Se você está aí no chat, o que você acha? Que lugar é esse que você acha que é esquecido? Qual é o lugar apropriado? Olha só, que lugar é esse que é tão apropriado para que a sua identidade entre em crise? Na verdade, quando a pessoa vai para este lugar, a identidade dela já está em crise. Só que neste lugar vai ficar muito mais perturbador, né? Ela saber quem ela é, ou ser, né? Ou seja, o sentimento de ser, de pertencer, de identidade, né? Então, qual também será o lugar apropriado para isso? Para que a sua identidade, que já está em crise, entre em mais crise ainda. Qual será o lugar considerado? Qual é este lugar que é considerado para que você seja tratado como esquecido e como um cão morto? Eu acredito que agora aqui você já identificou o lugar. Qual seria este lugar onde as pessoas olham para você, ou você mesmo, que não importa como as pessoas me veem, embora, né, eu sei que o que vale é como eu me vejo. A maneira como eu me vejo vai manifestar na forma como eu vou reagir às coisas e como também vai fazer que as pessoas me vejam, amém? Então é muito interessante isso aqui. Qual será o lugar considerado apropriado para aqueles, né, que se acham um cão morto, ou que já estão sendo tratados
como um cão morto. É forte, né, Brasil? É forte, né, meninas? Eu espero que você esteja entendendo a fundamentação desta palavra, o lugar dos esquecidos, né? Como é o nome deste lugar? Você já digitou aí? Será que você acertou? Gente, hoje tá essa recuperação da gripe, né? Deixa a garganta da gente bem ruinzinha. Então, qual será esse lugar? Você já digitou aí? Acertou? Será que você escreveu que esse lugar se chama Lodebar? Lodebar é o lugar da terra dos esquecidos, é o lugar do esquecimento, é o lugar onde a pessoa é tratada ou vista como um cão morto. E esse texto está em 2 Samuel, no capítulo 9. E o que significa Lodebar? Né? O que significa a palavra Lodebar? O que significa este lugar Lodebar? Qual é o contexto que faz com que ele ganhe esse nome? Significa sem pasto. Sem pasto, ou seja, o que é uma terra sem pasto? O que é uma terra que não tem verde? O que é uma terra? Como é a aparência de uma terra onde só tem sequidão, onde não tem pasto, onde só tem miséria, onde você olha e só vê cascalho, poeira, não tem produtividade, né? É um lugar onde você não consegue plantar nada, um lugar onde você não planta, não colhe nada, porque não tem como você plantar numa terra de sequidão. Não tem como você semear uma semente, por mais bonita que ela seja, quando florescer. Não tem como você querer plantar algo em Lodebar. Não tem como você querer semear numa terra onde está seca, onde não tem pasto, onde não tem verde, onde não tem irrigação, onde não flui as águas para que venha regar essa semente e essa terra venha produzir o fruto e você possa comer desse fruto, né? Infelizmente, muitas pessoas estão em Lodebar, né? Então, o que é esse lugar? Como que é esse lugar? Os moradores deste lugar, como que eles são vistos? Como que eles são reconhecidos? Olha, lá de Lodebar, essa pessoa aí. Ah, essa pessoa vem de tal lugar. Por quê? Por conta do sotaque, por conta dos costumes, por conta da cultura, né? Então, ou seja, é um lugar de miséria. Lodebar é um lugar de miséria, tá? É um lugar onde não se planta e não se colhe. E os moradores de Lodebar, eles eram doentes, você vai ver lá em 2 Samuel, você vai ver que era doente e eles eram muito pobres quando você vai estudar o contexto, quando você vai conhecer sobre este lugar. Então era assim que eram vistos os moradores de Lodebar. Pobres, miseráveis, né? Doentes, pessoas abatidas, pessoas que não tinha brilho no olhar, pessoas que não tinham sonhos, projetos, propósitos, que se entregaram, que estão a lá vão ter, né? Porque se tiver a Deus dará, Deus não dá pedra quando nós pedimos o pão, não é verdade? Ele nem vai dar a pedra mesmo que nós não venhamos pedir pão. Os acontecimentos na nossa vida são resultados das nossas próprias semeaduras, das nossas próprias plantações, não é? A colheita, a plantação do que eu planto é opcional eu plantar. Só que a colheita é certa na minha vida. Então, os moradores de Lodebar eram conhecidos como doentes, né? Enrijecidos, endurecidos, pobres, miseráveis. Então, para Lodebar se iam as pessoas que não queriam mais viver, que não queriam mais ser lembradas, que desejavam ser esquecidas, que carregavam em suas almas, né, sentimentos de incapacidade, né, sentimentos de insuficiência, sentimento de que não são merecedoras, né? Sentimentos que elas carregavam no âmago de sua alma, os seus complexos, né? Inferioridade, complexos, mesmo que seja complexo de superioridade, eu acredito que também essas pessoas entram em Lodebar, não é verdade? Porque é um lugar de miséria, é um lugar de lixo, é um lugar de doença. Então, Lodebar, para Lodebar se vão essas pessoas que entraram em crise em sua identidade, que não querem mais ser lembradas, que desejam ser esquecidas.
Você conhece alguém que deseja ser esquecido? Eu acredito que é muito triste você ser esquecido. Uma vez minha sogra me disse que quando ela vê que as pessoas começam a se esquecer dela, ela pega o telefone e ligava, né? Eu não sei se hoje ela faz isso ainda, mas ela ligava para as pessoas somente para que as pessoas lembrassem que ela existia. Então, quem não é visto não é lembrado, não é verdade? É muito difícil. E tem pessoas que não querem ser vistas, tem pessoas que querem ser esquecidas, tem pessoas que carregam, né, em sua alma sentimentos de rancor, ódio, incredulidade, decepção, amarguras, agruras. O que mais? Carregam no âmago da sua alma esses sentimentos de inferioridade, que não são capazes, que não são valorizados. Enfim, essas pessoas acabam descendo para Lodebar. Descendo por quê? Porque eu acredito que quem sobe, sobe para Jerusalém, não é verdade? Então, para Lodebar se vai essas pessoas que carregam essas enfermidades, né? Para Lodebar também vão aquelas pessoas que quando permitem, olha como isso é forte, elas permitem que as ideias generalizadas, o que é uma ideia generalizada? Olha só, pensa bem, né? Elas permitem que as ideias que são generalizadas sobre algo que elas pensam se organizem. Essas ideias generalizadas vão se organizando, criando vida, né? E vão se introduzindo em sua percepção. E essas pessoas, então, elas permitem que essas ideias comecem a definir os seus comportamentos. Olha só. E então elas vão se adaptando a um estilo de vida que Deus não desejou que elas tivessem. E assim, essas pessoas que permitem que essas ideias generalizadas sobre algo venham enraizar em sua percepção, e então elas permitem se entrar, tá, em Lodebar. Olha só como que isso é muito sério. E então o que acontece com essas pessoas? Elas passam a viver um dia e mais outro dia e mais outro dia essas ideias. Quando pensa que não, né? O que vai acontecer? Essas ideias então penetram no seu cérebro, enraizam em sua percepção e elas passam a acreditar nessa generalização que elas fizeram dessas ideias destrutivas, e elas então começam a gerar comportamentos referente ao que elas pensam sobre si, né? Que elas não conseguem, entram em crise de identidade e assim sucessivamente. É muito amplo esse assunto, eu preciso me concentrar para nós irmos fechando aqui o que eu quero passar para vocês hoje em nome de Jesus, amém? E infelizmente o que acontece? A vida, olha só, aqui também está o âmago dessa ministração, uma palavra-chave, né? Que infelizmente a vida irá seguir a direção dos pensamentos. Eu nem vou colocar infelizmente, né? Mas vamos tirar esse infelizmente aí fora e vamos dizer que a vida irá seguir a direção dos pensamentos. Então, o que eu penso a meu respeito, o que eu penso sobre os outros, o que eu penso sobre o muito, vai o quê? Me trazer um resultado. E eu vou me comportar conforme eu penso. Ou seja, a vida vai seguir a direção dos meus pensamentos, ok? Lá em Provérbios 23:7, para provar para você, eu sei que você pode estar cansado de ouvir esse versículo, mas talvez ele não girou ainda dentro de você como precisa girar. Só está decorado, mas você precisa aprender ele. Provérbios 23:7 nos diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como eu imagino na minha alma, assim eu sou, né? Ok? Isso foi Salomão que diz em Provérbios 23:7. Tá ok? E o que o nosso querido pai da psicanálise nos ensina? O querido Freud. Ele ensina o seguinte: o pensamento é o ensaio da ação. Quando eu penso,
eu logo ensaio, eu estou ensaiando uma ação na minha vida. Então, viu como que dá para casar esses dois textos, o texto da Bíblia e o texto que Freud nos ensina em psicanálise, que o pensamento é o ensaio da ação, assim como eu penso de Salomão, assim eu sou, assim eu vou agir. E em Provérbios 4, 23, vou colocar mais textos bíblicos aqui do que a ciência, para você, a ciência não, o texto ali de Freud, né? Provérbios 4, 23 nos diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procede as saídas da vida. Olha só, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a saída da vida. E se nós formos hoje parafrasear esse texto, ele vai estar nos dizendo o seguinte, em outras palavras: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? Tá ok? Estão entendendo até aqui? Então, Lodebar é o lugar dos esquecidos. Quem vai para Lodebar? Quem não protege os seus pensamentos, quem não faz uma renovação de mente, aqueles que permitem que suas crenças venham ditar, as crenças destrutivas, né? Venha ditar a sua vida. Então eles acabam descendo para Lodebar, né? Então, olha só, mas então como que eu posso sair deste lugar? Se eu entrei neste lugar, se eu deixei pensamentos ser generalizado, pensamentos destrutivos na minha vida, se eu deixei enraizar dentro de mim e eu hoje estou em Lodebar, totalmente desnutrido, totalmente doente, totalmente na miséria, pobre, né, no corpo, na alma, no espírito. Como que eu vou sair deste lugar? Primeiro, você precisa de um rei, como Mefibosete precisou. Quem foi o rei na vida de Mefibosete? Foi Davi, não foi? Então você precisa hoje do rei Jesus para te tirar de Lodebar, para te arrancar de Lodebar. Você precisa desse rei e esse rei é Jesus. Você precisa meditar na palavra e permitir, olha só, preste atenção nesse conselho, e permitir que novos pensamentos comecem a habitar sua vida pela fé. Porque não adianta eu dizer para você que esse pensamento que você tem sobre si, sobre os outros, sobre sua família, sobre o mundo, eles não existem. Eles existem, é a sua realidade. Eles estão aí enraizados dentro de você. Então o que eu posso te aconselhar nesta manhã é fazer com que você comece a mudar, né? Pedir o Rei Jesus e você começa então a meditar, a dizer para você mesmo. O que é meditar? É dizer para você mesmo, é repetir várias vezes para você mesmo novos pensamentos, né? E esses pensamentos começam a habitar na sua vida pela fé. Então meditar no quê? Na palavra, que ela possa começar a estar bem pertinho do teu coração, da tua boca, amém? Lá em Mateus 17, 20 está dizendo, nada vos será impossível. Então nada é impossível para você. Se você decidir, nada vai poder fazer com que você não saia de Lodebar. Não precisa nem arrumar mala. Não precisa trazer nada de Lodebar. Você não precisa carregar nada daí. Não se preocupe com mudança. Não se preocupa com a casa onde você vai morar aqui do outro lado de Lodebar. Não se preocupe. Tem uma mesa preparada para você. Tem um banquete preparado para você. Um banquete que o Rei Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Deixa eu ver se tem uma aguinha aqui do lado. Então já tem um banquete para você aqui, não precisa carregar mudança, deixa tudo, só saia com a roupa do corpo, e mesmo assim, ao chegar do outro lado que Deus tem preparado para você, arranca essa roupa velha, arranca, como diz em Colossenses capítulo 3, e se revista do novo homem, revista do novo homem que Deus tem para a tua vida, amém? Então meditar na palavra, permitir que novos pensamentos comecem a habitar a sua vida pela fé. Tá? Nada é impossível, nada será impossível, Mateus 17, 20. Ou seja, queridos, em outras palavras, esse Shabat foi preparado hoje para mostrar para você que
a percepção das coisas, a percepção sobre mim, a percepção sobre o mundo, a percepção sobre os outros, a percepção sobre a palavra. A percepção é tudo na nossa vida. E muitas pessoas estão com a percepção machucada, estão com a percepção doente, porque essa percepção foi tão treinada destrutivamente, né? Limitantemente, que hoje precisa que acontecer uma metanoia, né, uma conversão, uma mudança de mente, uma mente nova neste lugar. E é possível, conforme Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, tá? Então a percepção é tudo na nossa vida. Olha só, eu quero mostrar para você em 2 Samuel capítulo 9, esse príncipe. Olha a percepção de um príncipe, que era chamado de Mefibosete. Olha só como que ele estava. Ele era filho de Jonatas, ele era neto do rei Saul, né? E essa história está lá em 2 Samuel 9, e essa história narra que Davi pergunta se havia algum descendente de Saul, né, vivo, para que ele pudesse honrar por amor a Jonatas, o seu amigo. Lembra que o filho de Saul, o primeiro rei de Israel, era muito amigo de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. Eles eram muito amigos, eram apaixonados um pelo outro. A alma deles era ligada. E então Davi está reinando e não tem mais nada, já estava tudo destruído. E então ele pergunta um dia: será que tem alguém da descendência de Saul que eu possa honrar por amor a Jonatas? Olha que coisa mais linda, gente. É impressionante, né? E o que Ziba responde, o servo da casa de Saul responde? Que havia sim, e que esse descendente de Saul, neto de Saul, morava, sabe onde, queridos? Um príncipe, um filho de um rei, sabe onde que ele morava? Em Lodebar, olha só, na casa de Maquir. E o que Davi faz? Davi manda trazer Mefibosete. E é isso que Deus quer fazer hoje. Ele quer enviar os anjos dele para tocar em sua vida e te arrancar de Lodebar. Eu não sei quando você entrou em Lodebar. Eu não sei quando você abandonou tudo e entrou, deixou que a sua alma entrasse em Lodebar. Eu me emociono, porque é muito sério isso. Tem pessoas que você olha para elas e você vê um potencial tão grande que está escondido. Tem tanto conhecimento, tem tanta vida de Deus derramada nelas, mas elas entraram em Lodebar. Seja por doenças mentais, seja por doenças físicas ou espirituais. Mas geralmente tudo começa no espiritual, não tem nenhum lencinho aqui. Cadê agora as meninas, a Silvânia, a Sheila, né, a pastora Renata, que já carrega um lencinho na bolsa? Então Mefibosete, né, ele ficara o quê? Coxo. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas, e ele ficou coxo quando a babá dele pegou para fugir da guerra, dos ataques. O que aconteceu? Ele caiu e ele ficou manco. Leia lá, 2 Samuel capítulo 9, aliás, leia todo Samuel para já começar a renovar a sua mente, porque é maravilhoso. E ele era o único, olha só, apesar de manco, apesar de aleijado, ele era o único sobrevivente de Saul, que não tinha sido morto, né, ou enforcado, morto ali. E ele não tinha herança, ele não tinha pai, ele era fugitivo, ele era aleijado dos pés, sem reino, um príncipe sem reino, ele não tinha futuro e ele foi morar, então aonde? Em Lodebar. Mas será que verdadeiramente ele era esse sem herança, sem reino e sem nada? Ele não poderia se levantar e reivindicar aquilo que era direito dele, mas a alma dele, a identidade dele foi ferida. Estão entendendo agora? A identidade dele sofreu uma agressão terrível, um trauma terrível na alma, na psique, e então ele foi para Lodebar, o lugar onde não se produz nada, o lugar dos doentes, o lugar daqueles que são endividados, daqueles que são pobres. Acho que nem dívida tinha, né? Porque quem vai vender algo para um pobre que não tem como pagar os outros? Mas o problema não era ele ser esse coxo. O problema não era ele ter ficado sem herança. O problema não era ter ficado sem família nenhuma. Só sobrou ele, gente. Só aqui, Elias não pôde dizer só eu fiquei. Mas o amado Mefibosete,
ou Zete, eu não sei como pronuncia correto, mas deve ser Sete, né? Mefibosete. Ele poderia dizer, só eu fiquei, não ficou mais ninguém, né? Mas o problema não era ele ser esse aleijado, não era ele ser coxo, e sim, qual era o problema dele? Estava na mentalidade dele, né? Ou seja, a mente dele adoeceu. Então o problema seu não são os acontecimentos, não são as coisas terríveis que te aconteceu, não são aquilo que as pessoas fizeram para você, ou que fizeram para você na infância, seja o estupro, seja, é muito sério isso, é muito doloroso, sim. Não foi aquilo que o teu pai fez, que a tua mãe fez. Esse não é o seu problema. O problema seu não é o estado onde você, esses acontecimentos que aconteceram, mas o seu problema é a sua mente que adoeceu, como a de Mefibosete. O seu problema é permitir que a sua mentalidade fique doente. E é por isso que você precisa de uma renovação, dar ouvidos aos profetas. Ouça os profetas e prosperareis. Ouça aquele que está num nível de mentor maior que você, aquele que chama. Ouve, as minhas ovelhas, disse Jesus, elas ouvem a minha voz e me segue, porque ovelha é míope, ovelha se distrai facilmente, ovelha se fere facilmente, ok? Então você precisa do cajado do pastor. Então o seu problema não são esses acontecimentos, não. Ok? É muito sério e nós respeitamos, mas é como você vai reagir a eles. Você vai para Lodebar quando alguém te ataca, você vai descer para lá e você vai ficar lá como um cão morto, você vai ficar lá, em outras palavras, como o cãozinho faz, com o rabo no meio das pernas, perdão aí a pronúncia, quem me conhece não vai achar ruim sobre isso, mas para você entender, você vai ficar lá acuado, você vai ficar lá jogado em um canto. Hoje, que aquele louvor venha na sua vida, levanta, sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Amém? Em nome de Jesus. Comece mudando o seu pensamento, dizendo, há esperança para mim. Há esperança para a árvore, que mesmo que foi cortada, diz a palavra de Deus, ao cheiro das águas brotará. Amém? Então que comece a sentir o cheiro das águas aí onde você está. Então esse problema não era ele ser coxo, viu? O seu problema não são os acontecimentos. E sim a mentalidade, a mente de Mefibosete adoeceu. E ele foi abençoado por Davi. Davi buscou ele, assim como Deus tirou você também de um charco de lama. E Deus te resgatou, Deus te trouxe para uma terra que mana leite e mel. Deus te trouxe para uma igreja gorda, no sentido que tem muito alimento, tem banquete, você pode desfrutar, crescer, frutificar e governar, né? Ele foi abençoado por Davi, assim como você foi por Deus. Ele saiu da situação deplorável que ele estava em Lodebar, mas a mente dele, a mente de Mefibosete, ainda estava perturbada. Eu não sei se sua mente está perturbada, mas Deus vai falar com você nesta manhã. E ele referiu-se a si mesmo como um cão morto. 2 Samuel 9:8. Ele olha para Davi, ali caído. Ah, eu sou um cão morto, né? Eu sou um cachorro morto. Olha como ele se via. Ele era filho de um rei. E ainda assim ele se considerava um cão morto. Você é filha do rei, mulher. Ainda que as pessoas te acham um cão morto, né? Ainda que você se sinta como um cão morto, levanta em nome de Jesus e sacode essa poeira, até mesmo como o cachorro faz, e começa a andar em direção ao banho, começa a andar em direção a uma vitamina, começa a andar em direção à vida que Deus tem para você. Essa terra é linda, a vida é bela, a vida é maravilhosa, a vida é para se viver. Não é esperar chegar no céu. Ah, no céu não tem mais choro. No céu não tem mais pecado. Ah, gente, que enjoeira ouvir isso. Claro que não tem. Mas se você quiser, você pode fazer da terra, trazer o reino do céu na terra e viver os melhores anos da sua vida. Você não morreu, você está vivo e você pode viver os melhores anos da sua vida se você decidir mudar os seus pensamentos, mudar a forma como você pensa. Isso só é possível
Não é por meditação transcendental, não é por isso ou por aquilo que você vai conseguir pensamento positivo, já é bom, claro, mas é meditando na palavra, dizendo a palavra para você mesmo. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, eu quero ser ovelha desse pastor, eu quero ser sua ovelha. Eu quero ser ainda, Senhor, a Rio, a Nahal, a Tizon, né? Que anda ali juntinho. Eu quero aquela que celebra. Eu quero ser Nahal, eu quero ser aquela a Rio que ajuda os outros quando está para cair no buraco. Então ele se referiu a si mesmo como um cão morto. Como que você se refere a você? Como que você se vê? Ele era filho de um rei, ainda assim se considerava esse cão morto. E quem se considera um cão morto vive de qualquer maneira. Quem se considera um cão morto se acomoda e se conforma com a sua situação. E eu quero dizer algo para você que eu aprendi com o pastor Otton certa vez, logo quando eu me converti, em memória dele, né? Ele já partiu. Pastor Otto pregou uma palavra e o tema era: só os inconformados serão transformados. Então, ele se considerava esse cão morto. E quem se considera esse cão morto vive de qualquer maneira, deita-se em qualquer lugar e rasteja por aí. Então não é isso que Deus tem para você. O que você precisa é sair deste lugar de esquecimento. Lodebar é o lugar do esquecimento, a terra dos esquecidos. Você precisa sair daí hoje, tá? O que eu preciso é me levantar e agir. É entender que a minha identidade, tá, precisa ressuscitar. Eu sou filha do rei. Amém? Eu tenho direitos nessa terra que Jesus já conquistou para mim na cruz do Calvário. Preciso ressuscitar a minha identidade. Você precisa sair dos lugares assolados, se você entrou nesse lugar assolado, né? Tirar a sua alma e você precisa se assentar no banquete do rei. Davi falou para Mefibosete que durante toda a vida dele, ele trataria dele, ele ficaria ali, ele sentaria na mesa com ele, na mesa do rei Davi, gente. Então você precisa entender, né? E eu também, que eu mereço o que Deus tem para mim. Tirar essa crença de que não merece, tá? Precisamos entender, não que nós merecemos, não porque somos boazinhas, porque não somos bonzinhos não, queridos. Nós somos difíceis, eu sou difícil. Tá? Mas a cada dia eu lido com essas sombras aí e peço para o Senhor, joga luz nas minhas trevas, tá? Nós merecemos não porque somos bonzinhos, mas porque Jesus, olha só, Jesus, o rei, nos convidou para esse banquete, para assentar à mesa. Se você tem um convite do rei, ninguém te para na porta. E assim como Davi convidou Mefibosete para passar o resto de sua vida à mesa dele, o rei Jesus também quer fazer o mesmo com você. Saia desses lugares assolados que entrou a sua alma. Reaja hoje. Reaja primeiro modificando seus pensamentos. Reaja modificando seu estilo de vida, que não é santo, que seja profano. Começa, porque se eu vou tentar, quem tem dó cria coitado. E muitas vezes quando nós estivermos com dó das pessoas, nós podemos até de repente assumir o lugar delas, entrar no lugar delas. Porque antes de ajudar você, antes de ministrar a você, eu preciso saber se você quer realmente ajuda. Porque o discipulado é uma via de mão dupla. É eu querendo e o discipulado e o discipulando também querendo. Eu preciso saber se você quer arregaçar suas mangas e ir em direção à sua cura. E aí, você não vai retroceder mais, porque quem sai de Lodebar não é possível querer voltar para lá. Não é possível. Então hoje, que você possa sair desse espírito de engano. O engano é uma mentira que se torna verdade para a pessoa. Né? É uma obra terrível, uma arma do diabo, é uma arma sutil e ele não revela que ele está usando esta arma. Ela entra num espírito de engano e ela vive uma mentira pensando ser verdade. Tá? Basta você olhar para a cruz, basta você olhar para o que Deus conquistou para nós seres humanos e você vai ver que muitas vezes o inimigo te levou para Lodebar ou você mesmo foi para lá, porque o diabo não pode nem mover na minha vida se eu não permitir. Ele só trabalha com brechas. E se eu não permitir renovar minha mente e tomar ali Efésios 6,
todos os armamentos de guerra, né? As armas que nós temos e vigiar, ele não vai poder me tocar, porque eu estou com anjos acampados ao meu redor. Tá? O Senhor envia anjos que acampam ao nosso redor, acampa ao redor daqueles que o amam, que os temem e os livra. Somos livrados por esse exército de anjos. Então, esta é a palavra desse Shabat nesta manhã. A terra dos esquecidos. Você não pode ficar esquecido. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro fino de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te renovar. Se o mundo te fizer cair. Amém? Eu oro abençoando a tua vida nesta manhã. Eu oro estendendo as mãos para você, para ser como o rei Davi na sua vida e te arrancar em nome de Jesus da terra de Lodebar. Né? Apresento a você todo o banquete que o rei Jesus tem para você, para a sua família, para a sua casa, através das escrituras, através da comunhão com ele na oração, através do discipulado, através dos encontros. Que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Poderosa em Deus. Amo a tua vida e por isso trago essa palavra nesta manhã com muito amor e respeito no meu coração, pela tua história, pela tua vida. Mas é hora de sair de Lodebar. É hora de assumir a tua identidade, ok? E reconhecer a unção que está sobre a sua vida. Seja em que ministério você estiver, se você parou, assentou à beira da estrada, é hora de levantar. É hora de fazer um caminho de volta. É hora de resolver essas situações dentro do teu coração e correr para o propósito, para a carreira que te está proposta. Como disse Paulo, todos correm no estádio, não é verdade? A fim de trazer um prêmio, mas só um vai trazer o prêmio. Então que nós possamos correr de tal maneira que vamos alcançar e trazer esse prêmio. Um beijo no teu coração e até o próximo Shabat. Shalom.